Olá pessoal, eu me chamo João Lázaro Trindade de Jesus, sou estudante do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Oeste da Bahia, do Centro Multidisciplinar Campos de Barra. Hoje eu vim apresentar meu projeto sobre iniciação científica com o tema efeito modulador de antimicrobianos beta-lactâmicos por Copaífera luxemburgi e Copaífera sabolica, frente a isolados de Staphylococcus. A orientadora desse projeto foi a doutora Keliane Carvalho. Bom, os antimicrobianos, desde a sua descoberta, vem sendo utilizado terapeuticamente, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. Esse uso permitiu a diminuição das taxas de morbidade e mortalidade por infecções bacterianas. Na medicina veterinária, a mastite subclínica é uma infecção que pode ser causada por diversas bactérias. Entre elas, podemos citar as Staphylococcus, que, por sua vez, são bactérias que podem apresentar resistências à classe de beta-lactâmicos. Dessa forma, a utilização de produtos naturais, como moduladores, ou até mesmo como candidatos a possíveis antimicrobianos, vem sendo utilizado já há algum tempo. E assim trazemos o gênero Copaífera, conhecido como as copaibeiras, que produzem um óleo resina que as deixam resistentes a bactérias, fungos e as protegem contra ataques de animais. Também já há estudos de efeitos anti-inflamatórios e cicatrizantes também de extratos retirados dessas copaíferas. Bom, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a atividade moduladora de antimicrobianos beta-lactâmicos pelos extratos e frações de Copaífera sabolica e Copaífera luxemburgi contra Staphylococcus aureus e Staphylococcus coagulase negativos, resistentes a penicilina isolados de animais com mastite no município de Barra, Bahia. Antes de mais nada, a gente desenvolveu uma revisão sistemática, que foi baseada na seguinte questão: na ação de antimicrobianos beta-lactâmicos sobre Staphylococcus aureus resistentes à penicilina pode ser modulada por produtos naturais derivados de copaífera, comparando-se com a ação antimicrobiana testada isoladamente. Bom, a primeira etapa da produção desse artigo depois da pergunta científica foi a seleção dos descritores, onde se utilizou o MESH, Medical Subject Headings, e do portal PubMed, né, e o DEX, onde selecionamos esses descritores a partir de reuniões científicas que verificamos quais seriam os melhores caracteres a se utilizar para desenvolver a pesquisa. A pesquisa ela foi realizada simultaneamente em 3 bancos de dados, que foi o Medline, da PubMed, o Scopus e o Web of Science, que é do portal periódico CAPS. Bom, os escritores que a gente escolheu estão apresentados na tabela 1, né, onde podemos ver que foram 7 descritores e que, ao pesquisar esses descritores separadamente, tivemos muitos artigos, bastante mesmo, e dessa forma fomos combinando um ao outro para melhor ver, para afunilar esses artigos. Combinamos 3 descritores diferentes, que chegamos a esse número final de artigos. Bom, a partir desses artigos, fizemos a leitura integral e estamos no processo de produção da revisão. Também fizemos um ensaio microbiológico, que avaliamos a atividade antimicrobiana das frações de Copaífera sabolica e Copaífera luxemburgi por método de disco de fusão com base no CLSI, né? Aí adaptamos o CLSI para testes em produtos naturais, onde utilizamos papel filtro para produzir os discozinhos e impregnamos esses discos com extrato das plantas, das 2 plantas. Bom, utilizamos 10 microlitros do diluente, né, que o diluente escolhido foi o dimetilsulfóxido, DMSO, que também utilizamos como controle positivo para o experimento o antibiótico gentamicina. A suspensão direta em salinos 0,85% estéril foi utilizada para a produção da escala McFarland, utilizando a escala McFarland de 0,5, e posteriormente a cultivo das bactérias, foi realizada a leitura do diâmetro do halo de inibição, né, que foi feita em milímetros. Bom, utilizamos frações do caule de Copaífera sabolígula, sendo frações de acetato de etila, clorofórmica e metanólica, e frações do caule de Copaífera luxemburgi, sendo as frações de acetato de etila, fração clorofórmica e fração metanólica.
Cada disco externo de papel filtro, né, tinha 6 milímetros de diâmetro e foi impregnado com alicotas de 10 microlitros das frações metanólicas derivadas das duas espécies, tanto da Sabolíquida quanto da Lutzenburg. Utilizamos uma concentração de 1,5 miligramas por disco. Bom, os nossos resultados, essa primeira tabela demonstra os resultados das frações de copaífera sabolícola, onde na fração clorofórmica não houve inibição em nenhuma cepa. Já na fração metanólica, na Staphylococcus aureus ATCC, teve inibição de 11 milímetros, com desvio padrão de zero. Na acetato de etílio também teve inibição de 10 milímetros, com desvio padrão zero. E o controle positivo teve inibição de 20 milímetros. Nas estafilococcus isolados, em geral, dos casos de mastite, tivemos a fração metanólica média 9 milímetros e desvio padrão de 0,85. E 9,33 milímetros para a fração de etila e desvio padrão de 2,08. Já nas bactérias resistentes à penicilina, isolados dos casos, né, de mastite, tivemos média 9 milímetros, porém o desvio padrão foi um pouco acima, de 2,95 milímetros na fração metanólica. Isso. Na fração de acetato de etila, tivemos 9,33 milímetros, com um desvio padrão de 0,45. No controle positivo, tivemos 22,5 milímetros, com desvio padrão de 2,09. O controle negativo, nenhum apresentou inibição. Já nas frações de copaífera Lutzenburg, tivemos inibição em pelo menos uma cepa, em todas as frações, tanto na metanólica, quanto na de acetato de etila, quanto na clorofórmica. A Staphylococcus aureus, a TCC, na de copaífera Lutzenburg metanólica, teve inibição de 12 milímetros, com desvio padrão de zero. Na acetato de etila, teve inibição de 12,67 milímetros, com desvio padrão de 0,58. Na clorofórmica, não houve inibição. Nos isolados de mastite, em geral, tivemos 9,16 milímetros de média e 0,75 de desvio padrão para a metanólica. Tivemos 11,16 milímetros de média e 0,85 milímetros de desvio padrão para acetato de etila, e para a clorofórmica tivemos 11,16 milímetros e 1,47 de desvio padrão. O controle positivo apresentou 23 milímetros com desvio padrão de 2,36. Já nas Staphylococcus aureus resistentes à penicilina, nos casos de mastite, tivemos a metanólica média de 9,6 milímetros de halo de inibição e 2,96 milímetros de desvio padrão. Acetato de etila teve 11,5 milímetros de halo e 0,60 milímetros de desvio padrão. E a clorofórmica teve 11 milímetros de halo e 1,83 milímetros de desvio padrão, enquanto no controle positivo houve 22,5 milímetros de média de halo e 2,09 milímetros de desvio padrão. No controle negativo também não houve inibição. Bom, a partir desses resultados, né, percebemos que as frações dos extratos tanto de copaífera sabolícola quanto de Lutzenburg apresentaram atividade antimicrobiana frente às cepas Staphylococcus aureus derivados de mastite bovina, demonstrando a possibilidade de agir como moduladores da ação antimicrobiana. Porém, é necessário a continuidade dos ensaios de modulação antimicrobiana e reversão de resistência bacteriana, bem como também mais estudos sobre os quais metabólitos secundários presentes nas frações são os responsáveis pela atividade antimicrobiana apresentada no trabalho. As referências bibliográficas utilizadas nos artigos. Deixo aqui um agradecimento especial à CNPq, ao FOB e ao programa do PIBIC,